Fala, torcedor! Aqui é o 12º jogador e no vídeo de hoje iremos falar sobre o majestoso desse final de semana, ou melhor, sobre os dois majestosos que aconteceram nesse último final de semana, e também sobre a demissão de Fernando Diniz, que teve seu trabalho interrompido no Cruzeiro nessa segunda-feira. Torcedor corintiano, o final de semana não foi nada bom para vocês, com toda certeza. Em dois majestosos, o Corinthians acabou sendo derrotado pelo São Paulo, tanto na final da Copinha, quanto também pela quarta rodada do Campeonato Paulista, ontem no Morumbi. No sábado, tinha também torcida única, já que a melhor campanha da Copinha havia sido do São Paulo, e por conta das regras do estado de São Paulo, que clássico deve ter torcida única, o São Paulo tinha o direito de ter sua torcida lá no Pacaembu e o Corinthians não. A mesma coisa no Morumbi, isso já é regra, obviamente, em todos os momentos, já que mesmo tendo torcida única, ontem teve briga entre as organizadas de Corinthians e São Paulo, que é coisa inacreditável e provavelmente não teremos nunca mais torcida mista em um clássico aqui no estado de São Paulo, porque tendo torcida única, eles brigam de qualquer jeito. Então, isso só mostra que o estado de São Paulo vai ter que manter essa regra e que nós não poderemos ver de novo um clássico com torcidas misturadas e tudo mais dentro do estado de São Paulo, só se o jogo for para outro lugar, e mesmo assim talvez tenham que deixar única, porque a gente sabe que a briga entre torcidas organizadas aqui no estado de São Paulo é algo absurdo, que chega até para mim ser alvo de crime. Para mim é coisa criminosa. Mas vamos falar das duas partidas, a começar pela do sábado, na final da Copinha, que foi já algo histórico, né? O Corinthians, que foi campeão em 2024, chegou mais uma vez, e a 20ª vez do Corinthians na final da Copinha, algo absurdo, né? O clube já tem 11 títulos e 20 finais no currículo, né? É algo, sim, impressionante de se pensar, ver o Corinthians em 20 finais do principal campeonato de base. Até porque muitos dizem que o Corinthians não costuma revelar muita gente. Na verdade, o Corinthians até revela, mas acaba vendendo muito mal, né? Devido aos problemas de gestão que vem aí há um bom tempo já no Corinthians. A gente vai vendo isso, por exemplo, agora com o Murilo lá, que o Nottingham Forest está pensando se for vender ele para 80 milhões de libras e comprou por 13, acho, do Corinthians na época. Então é algo absurdo o quão mal vende o Corinthians quando revela bons jogadores. Mas as safras de copinha normalmente tem muita gente que não dá certo, muita gente que não vai para frente, ou até que vai, mas o Corinthians vende mal. Mas a final da copinha foi muito boa do início ao fim. Posso dizer aqui, tá até errado, não sei a opinião de vocês, que a final da copinha foi melhor do que o clássico de ontem no domingo. Eu acompanhei as duas partidas. Na final da Copinha, o jogo foi interessante do começo ao fim, pegado nos primeiros lances. O Bahia já levantou. Acho que o Hugo, camisa 8 do São Paulo, teve que sair até machucado. A torcida do São Paulo até ficou na bronca, queria um cartãozinho vermelhinho ali para o Bahia e tudo mais. Mas o São Paulo fez mudança logo no começo por conta dessa lesão. Mudança não foi a das melhores. O Corinthians estava melhor no primeiro tempo, principalmente depois da pausa para hidratação. Antes da pausa para hidratação, o jogo estava muito pegado. Teve uma bola na trave do Corinthians. No lance seguinte, o São Paulo já revidou, dando uma bola no travessão. Então estava muito pegado. Porém, após a pausa para hidratação, o Corinthians voltou muito melhor. O São Paulo voltou meio desligado em duas falhas defensivas do mesmo zagueiro do tricolor. O Denner aproveitou a primeira num lindo lançamento. Ele dominou, ele meio que disputou com o zagueiro, que praticamente deixou o Denner dominar a bola, né? O Denner fez nenhuma força para dominar a bola, depois driblou o mesmo zagueiro e bateu de pé direito para abrir 1-0 para o Corinthians. Logo depois, alguns minutos depois, uma jogada que vem pelo lado direito, uma bola levantada, o zagueiro do São Paulo divide um cara muito mais baixo que ele, inclusive, eu acho que era o Bahia. Inclusive, perde essa dividida, a bola sobe para o Guinegão, o goleiro do São Paulo sai perdido no lance, o Guinegão faz o gol de cavadinha, abre 2-0. Ali, o torcedor do Corinthians provavelmente falou, pô, tranquilo, somos o maior campeão, estamos jogando um jogo legal, estamos fazendo um jogo bom, né? Porque o Corinthians não vinha fazendo bons jogos na Copinha, apesar das classificações, são nos pênaltis contra o ano, 1-0 contra o Vasco, praticamente o jogo inteiro recuado, mesma coisa contra o Grêmio, até contra o Grêmio eu acho que foi melhor que o Grêmio, porque o Grêmio estava completamente desgastado. Mas o Corinthians não vinha fazendo uma copinha tão boa assim, vinha sendo muito pragmático, eu diria. Ganhando muito de 1-0, fazendo jogos ali de uma chegada, gol, vamos se fechar, vamos ficar tranquilo. Mas a zaga do Corinthians no segundo tempo dessa copinha, dessa final, foi terrível. Não só no segundo, como no fim do primeiro, né? Porque o Corinthians toma um gol do São Paulo de escanteio, num lance ali que eu acho que falta comunicação do goleiro Cauê com um dos zagueiros do Corinthians, porque o
Paulinho, que inclusive substituía o Rian Francisco, foi o principal jogador do São Paulo na campanha, fazendo 2 gols de pênalti cavadinha contra o Criciúma na semifinal, mas tomando o terceiro amarelo, não podendo jogar a final. O Paulinho substituía ele e no primeiro pau, o cruzamento vem, o Cauê não sai do gol, ninguém do Corinthians marca o Paulinho, que estava substituindo o Rian, como eu disse, e ele faz 2-1. E depois desse 2-1, o São Paulo volta para o segundo tempo muito melhor que o Corinthians. O técnico do São Paulo faz 2 mudanças que mudam o jogo. Acho que era o Alves que entrou do banco e nossa, aí começou, né? São Paulo amassando o Corinthians, muita pressão, o Corinthians pouco conseguia criar, e aí em outro escanteio, mais uma vez, o jogador do São Paulo sobe sozinho no meio da zaga corintiana e faz 2-2. E ali o Corinthians estava perdidinho, completamente perdido, uma bagunça. São Paulo pressionava e via que poderia virar ainda no tempo normal. Foi o que aconteceu. Alguns minutos depois, uma bola que vem da esquerda, tem até um chapéu lá no meio do campo, uma bola que vem da esquerda, um lindo cruzamento para o Paulinho, ele mesmo, para fazer o seu segundo gol na final, fazer 3-2. E aí ainda faltava, acho que uns 15, 20 minutos de jogo, mas o Corinthians nada conseguiu fazer, ficou desnorteado, perdido. O técnico do Corinthians começou a fazer mudanças, tirou o Bahia, começou a tirar alguns dos principais jogadores, começou a colocar uns reservas que nada fizeram. Teve um jogador do Corinthians que entrou aos 60 e saiu aos 80, para você ver como o técnico do Corinthians estava completamente perdido, e deu aí São Paulo campeão da Copinha pela 5ª vez, igualando assim Internacional e Fluminense como os segundos maiores campeões do torneio, já que o Corinthians é o primeiro disparado com 11 e a última conquista, como eu disse lá no início do vídeo, em 2024. Então, essa foi a final da Copinha, foi um jogo muito legal de assistir, tá? Jogo muito interessante, muito pegado, lá e cá, os moleques entregaram tudo que puderam. Inclusive, eu vou aproveitar aqui para fazer uma crítica à Federação Paulista sobre a Copinha, porque, cara, é desumano o que esses moleques têm que fazer. Eles jogam um campeonato que começa com 32 grupos, cada grupo com 4 times, e esse campeonato dura 20 e poucos dias. Isso é bizarro, ele começa dia 2 de janeiro, eu acho, e termina no dia 25. Até concordo que terminar no dia 25 é um marco, né, para o estado de São Paulo, é aniversário da cidade, e faz todo sentido, né, algo que é muito difícil de tirar. Mas os moleques jogarem em 20 dias um campeonato que tem uma porrada de jogos, se entregar ao máximo, todo momento, moleques de 16 a 20 anos, estão muito novos, normalmente sentem muita câimbra, a gente vê muita câimbra na Copinha, e jogam assim em condições terríveis, muitos campos ruins, uma desordem. Aí juntou esse ano com o Paulistão, que começou mais cedo, teve jogo que teve que mudar de lugar. Então é uma loucura. A Federação Paulista é completamente bagunçada, e a final ser 10 horas da manhã é bizarro. É inacreditável. A Federação Paulista colocar o jogo 10 horas da manhã. Ah, mas tem Paulistão mais tarde. Não dá para colocar esses moleques que jogaram num campeonato gigantesco, 20 dias, num campeonato desse tamanho, correram, se entregaram, todos jogarem uma final no sol, no meio-dia, 11 horas, é inacreditável. É bizarro. Coloca o jogo para mais tarde, coloca o jogo nem que seja mais para a noite, faça alguma mudança. A gente reclama tanto do calendário do profissional que a gente vai vendo o melhor campeonato de base do país ser tratado dessa forma pela Federação Paulista. Não só por conta do horário, não só por conta do campeonato ser completamente extenso em um período de 20 dias, como também com os árbitros selecionados para apitar os jogos. Simplesmente perdidinhos. O cara que apitou Corinthians e Grêmio na semifinal era assim, estava completamente perdido. Perdido. O da final o da semifinal entre São Paulo e Criciúma, também perdidinho. Teve um lance lá que pega claramente na mão do jogador de São Paulo. São Paulo faz o gol nesse lance e ele não apita porque ele está com medo de não ter pego e espera o VAR. Então é assim, muito ruim. E não só na Copinha, a gente vê isso no Paulistão também. A Federação Paulista precisa urgentemente melhorar e muito na condução dos seus 2 principais campeonatos, tanto na Copinha pelo Sub-20, quanto no Paulistão pelo profissional. Para falar de Paulistão, iremos falar do segundo clássico que tivemos nesse Paulistão de 2025. O primeiro foi Palmeiras e Santos, onde o Palmeiras venceu por 2-1 lá na Vila Belmiro, e ontem no Morumbi tivemos 3 para o São Paulo, 1 para o Corinthians. Jogo que foi muito
travado por conta das fortes chuvas. O jogo foi adiado das 6h30 primeiro para 7, depois não tinha condições de jogo, foi para 7h30, ou seja, tivemos 1 hora de adiamento e falou-se até que se precisasse adiar de novo, o jogo provavelmente mudaria de data, provavelmente mudaria para hoje. Tá certo? Mas acabou que teve jogo. O jogo no primeiro tempo foi muito travado por conta que o gramado não tinha condições de jogo 100%. No segundo tempo até melhorou, mas também nada demais porque a chuva foi torrencial e pouco parou, pouco deu trégua, mesmo durante o jogo. Não foi tão forte, mas mesmo durante o jogo ela não deu trégua. O primeiro tempo foi um primeiro tempo muito travado, como eu disse, por conta das chuvas, mas onde o Corinthians superou o São Paulo. Foi melhor, forçando até ali 2 defesaças do Rafael. Primeiro, numa falta, que o Memphis Depay bate rasteira no canto esquerdo do goleiro, Rafael vai buscar, joga para escanteio. E no lance do escanteio, para mim, a melhor defesa do Campeonato Paulista até agora. Cabeceio do Kaká, Rafael faz uma defesaça, esticando o máximo o braço, jogando a bola na trave e evitando o que seria o primeiro gol do Corinthians. E o Corinthians terminou o primeiro tempo melhor que o São Paulo. O São Paulo pouco criava, o São Paulo deixava o Corinthians muito com a bola. O Coronado começou a entrar no jogo, começou a dar volume para o Corinthians, que chegava mais ao ataque e teve essas 2 principais chances, mas também nada além disso. Foi um jogo bem ruim no primeiro tempo, muito travado e que acabou no 0-0, mas que o Corinthians poderia sim ter aberto para cá e ter saído na frente do São Paulo lá no Morumbis. No segundo tempo, com o campo um pouquinho melhor, o São Paulo voltou melhor que o Corinthians. Parece até uma repetição da Copinha, né? Onde o São Paulo volta melhor para o segundo tempo. A mesma coisa aconteceu no Morumbis nesse domingo. São Paulo voltou melhor, começou a chegar e numa bola de escanteio, Lucas Moura, né, um carrasco aí do Corinthians nesses últimos clássicos, de cabeça abriu o placar. E após o Lucas abrir o placar de cabeça, o Corinthians se desestabilizou totalmente. Inclusive teve uma frase do Mateuzinho na entrevista durante o intervalo, que ele disse que no clássico você não pode errar. E o Corinthians foi o primeiro a errar. Tudo bem que o São Paulo poderia ter tomado o gol lá no primeiro tempo e não foi tanta falha da zaga, não. O Kaká subiu muito mais alto que os outros. E o Lucas, nesse gol, claro, o torcedor corintiano vai ficar bravo, né? Porque o Lucas tem, acho que 1,72 de altura e não pode se tomar um gol de cabeça no cara de 1,72, mas foi muito mérito do Lucas, que inclusive se desmarcou do próprio Mateuzinho, que falou que o time não poderia errar para vencer o Kaká, que também meio que tentou se esticar e não conseguiu tirar a bola e cabeceou na bochecha, indefensável para o Hugo Souza. Culpa zero do Hugo Souza. E como eu disse, pós-gol o Corinthians se perdeu completamente. O Corinthians, que tinha terminado melhor, se perdeu de forma bizarra, errando passe de lado, errando passe curto. São Paulo começou a perceber a afobação do Corinthians, pressionou, forçando um erro grotesco do Matheus Bidu pelo lado esquerdo. Ele dá um tiro praticamente no pé do André Carrilho. O André Carrilho não tem domínio, perde a bola, o Luciano recebe o passe, rola para o Oscar e o Oscar fez seu primeiro gol com a camisa do São Paulo. Lembrando que na primeira passagem o Oscar não fez gols, agora ele volta e faz o seu primeiro gol em cima do Corinthians. O torcedor corintiano vem até com aquela frase, né? Sempre em cima do Corinthians, é inacreditável. Mas aconteceu 2-0 São Paulo, Corinthians perdidinho, e aí precisava se arrumar. Para se arrumar, o Ramon já tinha feito uma substituição no intervalo, né? O Martinez tinha entrado no lugar do Alex Santana, que tomou amarelo no primeiro lance de jogo, um amarelo que para mim até de forma bizarra, até porque o Alex Santana não vê o Lucas. Eu acho que até o amarelo pode ser aí discutível, mas eu não daria, né? Por conta que ele não vê o Lucas meio que procura ali também o contato, mas o amarelo foi dado e a substituição acontece. O Martinez, inclusive, foi muito criticado pelo torcedor corintiano no ano passado, começa muito bem esse ano. Ele diminui o placar para o Corinthians, depois de uma sobra no escanteio lá, o Corinthians volta a melhorar, e daí numa sobra de escanteio, o Martins acerta um chutaço indefensável para o Rafael. Foi, para mim, vai ser um dos gols mais bonitos desse Paulistão. Ele pega um foguete na gaveta, não dava nada para acontecer. O torcedor corintiano, obviamente, comemorou, era a chance de se encontrar, mas o Corinthians mostrou que estava ainda muito perdido, porque o terceiro gol, para mim, um time profissional não pode tomar um gol desse do Lucas Moura. Tudo bem, o Lucas Moura é
craque da bola. O Lucas Moura é muito diferente. Contra o Corinthians, então, parece que ele se transforma todas as vezes, né? Porque, para quem não sabe, o Lucas foi da base do Corinthians e foi meio que chutado de lá até chegar na base do São Paulo e se tornar o que ele é hoje no São Paulo. Para mim, ele é ídolo, sim, do São Paulo, principalmente agora nessa história recente, por conta do título da Copa do Brasil, onde ele foi muito importante para eliminar o próprio Corinthians naquela semifinal. Então, o Lucas é bizarro como jogador de futebol, mesmo sendo o Lucas Moura, um time profissional não pode tomar o gol que o Corinthians tomou ontem. Ninguém marcou o Lucas Moura. Todo mundo errou no lance. Primeiro, começar pelo Martinez, que não chegou junto no Lucas no início da jogada, antes do Lucas tabelar com o Caleri. Na verdade, o Lucas já tinha tabelado até com o Oscar lá atrás. Perdão, tá um pouco rouco por causa do final de semana. E daí ele tabela com o Caleri, que devolve, ele entra meio que ali batendo, rebatendo, o André Ramalho não dá o bote, o Kaká perdidinho, porque não conseguiu travar também o Caleri, o Lucas sai de cara pro Hugo Souza, faz 3-1, e aí praticamente foi a morte do Corinthians no jogo, porque até o Ramon Dias começou a se perder mais ainda, porque eu acho que no lance do segundo gol, ele tira o Ranieri, bota o Romero, que nada fez, torcedor do Corinthians mordido, né? Porque o Thales é o melhor jogador do Corinthians nesse início de temporada. Ele preteriu o Romero numa mudança que tirou o Ranieri, que não estava mal no jogo, meio que desfez defensivamente para colocar um ponto que não iria fazer nada. Então, não dá para entender o Ramon. Também tem hora que ele se perde completamente, você vê que ele se perdeu, porque depois ele tira, eu acho que o Carrilho para botar o Thales, fica num 4-2-4 com o Coronado de volante e minutos depois ele bota o Rian para tentar consertar ali, porque ele vê que nosso Coronado tá de volante. Ele percebe e tira o Coronado para botar o Rian. Então o Ramon completamente perdido junto com o elenco do Corinthians que se perdeu após o São Paulo abrir 1-0. São Paulo mereceu a vitória por conta disso. Clássico, a gente sabe. Quem errar primeiro, normalmente, é quem perde o jogo. E o Corinthians foi quem errou primeiro. O primeiro gol é até entendível. Tudo bem, não pode-se tomar um gol de um cara de 1,72 de cabeça. Uma zaga profissional não poderia tomar esse gol. Mas o Corinthians se perde completamente depois desse gol. Creio que ali com 1-0, o Corinthians poderia se reencontrar e poderia buscar esse resultado. Mas acabou que se perdeu mais ainda, errou na saída de bola, o 2-0 aconteceu. O 2-1 até poderia ser uma sobrevida, mas não adiantou nada, porque o Lucas Moura fez um gol ali que para mim é inadmissível uma zaga profissional tomar, né? Mas 3-1 São Paulo, merecido. São Paulo vence o primeiro clássico da temporada, convence inclusive o seu torcedor, né? Porque a gente sabe, né? Não adianta vencer um clássico, principalmente contra o Corinthians, que é o maior rival aí dos três grandes clubes, né? Santos, Palmeiras e São Paulo, todos levam o Corinthians como o maior rival. É muito importante, principalmente para essa volta do São Paulo, né? Que estava com aí o time misto, muitas mudanças, né? O Zubeldia ainda com a galera voltando dos Estados Unidos para estrear literalmente aí com todo mundo titular, vencer um clássico é muito importante para o São Paulo, ainda pensando no primeiro tempo foi ruim, né, que o Corinthians poderia ter saído vencendo. Então é isso, São Paulo vence o clássico, muito importante para dar confiança para esse elenco, e o Corinthians acho que não fez um jogo tão terrível assim. Tá, era para mim favorito no jogo, porque era o melhor dentre os quatro grandes, era o que estava apresentando melhor futebol ainda, não igual ao do ano passado. Obviamente, a gente imaginava que o Corinthians não conseguiria manter o ritmo, né? E eu acredito, né? O Augusto até foi perguntado sobre reforço, ele disse que o Corinthians tá meio sem grana para trazer reforço, que a ideia é manter o elenco por conta dessa falta de dinheiro, mas eu acho que nesse jogo ficou claro que pelo menos um zagueiro o Corinthians tem que trazer para ajudar o André Ramalho, porque o Kaká estava completamente perdido, inclusive o torcedor corintiano queria o João Pedro Choca da base como titular no lugar do Kaká. Não sei, é um jogo meio duro para você colocar um moleque ali de 20, 21 anos que está chegando agora para o profissional, que está agora voltando a jogar pelo Corinthians, já que ele foi emprestado no ano passado. É bom jogador, tem um futuro pela frente, mas creio que o Ramon pensou de não colocar ele nesse fogo já logo de cara, apesar de ser um bom jogador. Então e aí, torcedor corintiano, você acha que o Corinthians poderia ter ido melhor? O torcedor São Paulino está feliz com a vitória no Clássico? Vamos ver os próximos capítulos desses dois grandes times do estado de São Paulo. Para encerrar esse vídeo, iremos falar da demissão de Fernando Diniz,
que aconteceu nessa segunda-feira, logo no período da manhã. Né? O Cruzeiro venceu a Tombense na última rodada aí por 1-0, mas não convenceu ninguém. A torcida já está brava, porque querendo ou não, o Cruzeiro fez um elenco mais forte ainda que o ano passado, mas não conseguiu ainda apresentar um bom futebol nas mãos de Fernando Diniz. Se você acompanhou aqui o meu vídeo sobre a final da Sul-Americana, eu já tinha uma opinião formada sobre o Diniz. Para mim, o erro é totalmente da diretoria do Cruzeiro, né, do Pedrinho, que é o atual dono da SAF, onde ele demitiu o Seabra, que fazia não um trabalho ótimo, mas fazia ali o arroz com feijão, e o Cruzeiro estava brigando claramente para terminar em vaga de Libertadores, para trazer uma aposta total. A gente sabe, os trabalhos do Diniz demoram para engrenar, e para um time que queria resultado para aquele momento e para o atual momento, o Diniz, para mim, era uma escolha errada. E tudo se provou. Quando na última rodada do Brasileiro, o Diniz já podia ter sido demitido, o Diniz fez um forfé na coletiva de imprensa da última rodada, dizendo que ele descobriu pela internet que ele seria demitido, que teria ali até uma reunião, não sei o quê, mas que o Alexandre Matos tinha dito que ele ia ficar, agora estavam falando que ele teria sido demitido. Fez um estardalhaço ali na coletiva de imprensa, não foi demitido, começou o ano, foi lá para os Estados Unidos fazer a temporada, deve ter participado da montagem do elenco do Cruzeiro e agora foi demitido. Mais um erro aí da diretoria do Cruzeiro. Para mim, teria que ter demitido o Diniz ainda no final do ano passado para começar o ano com um treinador novo, um treinador já participando da montagem do elenco, um treinador entendendo um elenco do Cruzeiro. Mas não, né? Uma bagunça como todo o clube do futebol brasileiro, né? E aí vai minha crítica mais uma vez ao senhor Pedrinho. Não basta só, amigo, você ter dinheiro para investir. Não basta você querer montar elencos bons. Para que esse elenco dê certo, você tem que ter um técnico que confie nesses atletas e que combine com o estilo de jogo que os atletas que você contratou. E principalmente agora, você tem que procurar um técnico que se encaixe no perfil desse elenco, que possa extrair o melhor das contratações, que são Dudu, Gabigol, Matheus Pereira. Por exemplo, o Gabigol, começo terrível, desde lá dos Estados Unidos, terrível, pouco participativo, pouco tocava na bola. O Dudu também, até agora, nada. O Eduardo, que veio do Botafogo, para mim não poderia ser titular. Teria que ser um cara para compor elenco. Estava jogando como titular nesse time do Diniz. Também não entregando absolutamente nada. Wagner, até dentro dos reforços, era o que estava mais destacando, quando entrava no lugar do William, principalmente lá nos Estados Unidos. Mas também nada. Fabrício Bruno, tudo bem, teve muito erro do Cássio, mas fez um gol contra. Não começou bem também o Fabrício. Lá no jogo contra o São Paulo nos Estados Unidos, ele e o Cássio também se desentenderam, ninguém foi na bola, o Luciano empatou o jogo. Então, o Cruzeiro, com um início de temporada muito badernado, um início de Campeonato Mineiro com uma derrota, um empate, uma vitória, mas com o time não mostrando nada, e o Diniz agora sendo demitido. Algo que para mim não deveria nem acontecendo. Se o Cruzeiro tivesse um planejamento correto, teria mantido o Seabra até o final do Brasileiro e estaria com um técnico novo já para esse começo de ano. E agora, não foi o que aconteceu. Quem que o Cruzeiro vai trazer no mercado? O Botafogo até agora não arranjou técnico. E o Cruzeiro? Quem que vai vir para o Cruzeiro? Tudo bem, pode convencer, tem dinheiro, pode ir atrás de treinador. Mas quem nesse exato momento vai querer assumir o Cruzeiro? A temporada já começou. O time estava com um técnico que não estava ajeitando. O Diniz fez 20 jogos no comando do Cruzeiro e conseguiu 4 vitórias. 4 vitórias. A vaga da Libertadores foi para as favas. O Cruzeiro pegou o Sul-Americano de novo. Então, para mim, é um erro total do Pedrinho e da diretoria do Cruzeiro. Trazer o Diniz já foi um erro, principalmente ter não demitido no final do ano foi maior o erro ainda, que está só se comprovando agora. Um início de Campeonato Mineiro terrível. Lá nos Estados Unidos, o Cruzeiro fez jogos terríveis. Contra o Galo não jogou nada. Contra o São Paulo, abriu o placar cedo, porque o São Paulo dormiu no primeiro lance e a bola caiu no pé do craque do time, que continua sendo o Matheus Pereira, que lá nos Estados Unidos disse que não sabia do seu futuro, não deu certeza que ficaria no Cruzeiro. Então, eu espero que o Pedrinho sente, esfrie a cabeça e comece a pensar como dono de um clube do tamanho do Cruzeiro. Porque não adianta no futebol, não basta ter dinheiro. Tá vendo o PSG aí? Contratou craque, Messi, Neymar, Mbappé e olha o final do PSG.
sem Champions nenhuma. Ah, ganhamos o Campeonato Francês todo, não muda nada. Ah, se o Cruzeiro ganhasse todo ano o Campeonato Brasileiro, estava ótimo. Claro, que é outras condições. Mas um exemplo, muito dinheiro, mas que não dá o título que o PSG quer. A mesma coisa para o Cruzeiro. Não adianta investir, trazer jogador, e contratar, ir para o mercado, fazer boas contratações. Eu gostei. Acho que Fabrício Bruno, uma baita contratação, melhor do que Zé Ivaldo, que tinha à disposição. Fagner para ser um reserva, legal, para ser um reserva do William. O William, em muitos momentos, estava desgastado, principalmente no final da temporada passada, porque jogava todo o jogo quase os 90 minutos. O Eduardo, para ser um reserva para o Matheus Pereira, bacana. Apostar na melhora do Gabigol, legal. O Gabigol tem condições de melhorar. O Dudu, para mim, foi uma contratação meio contestada. O Dudu já não vinha bem no Palmeiras nos últimos anos, tá ali, né, no meio desse furdunço com a dona Leila. Vamos ver como é que vai ser a temporada do Dudu, mas pode entregar. O Dudu já mostrou que é bom jogador. Eu gosto do mercado feito pelo Cruzeiro. Já tinha o Matheus Henrique, tem que manter o Matheus Pereira. Quem não deu certeza se fica. Vamos ver os próximos passos do senhor Pedrinho. Mas o começo dessa temporada é completamente frutos colhidos do final da temporada passada, onde o erro de planejamento começa lá e continua perdurando até a demissão do Diniz, que deveria ter acontecido antes. Na verdade, nem a contratação dele deveria ser feita. E aí, torcedor do Cruzeiro, concorda com a minha opinião? Se concorda, deixa seu like, compartilha o vídeo, me segue nas redes sociais, o 12º Jogador no TikTok e também no Instagram. E até uma próxima!